E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com dois amigos meus, o Clélio Luiz e o Luan Peretti, e eles vão começar a gravar alguns vídeos junto comigo. A gente criou uma página, né, no Facebook, que é Venha para Fora. Você também está convidado para curtir essa página. E hoje a gente quer fazer nosso primeiro vídeo junto, e a gente quer falar de um tema que é bem interessante, que está sendo bastante polêmico. Hoje a gente quer gravar um vídeo falando sobre o filme A Cabana. Velho, conta pra gente aí como que é esse livro e esse filme. Então, o livro, se eu não me engano, ele é de uns 6 anos atrás aproximadamente, e ele é bem interessante e ao mesmo tempo polêmico, né? Porque ele vai trazer sobre os problemas da vida. E um dos problemas é a questão trágica, como o personagem principal do livro, ele perde, né, no caso a sua filha, e ele é convidado, né, ele recebe uma carta para que ele pudesse comparecer, né, não soltando spoiler, né, mas fazendo uma sinopse, né, para que ele pudesse comparecer lá numa cabana, né. Chegando lá na cabana, ele se depara com um ser divino, né, para nós, no caso, é o nosso Deus, né, o Deus cristão. Porém, o Deus que se apresenta para ele é um Deus um pouco diferente, porque ele é um Deus numa forma feminina, né? Essa é a grande polêmica, né, Luan? Essa é realmente a grande polêmica e esse é o assunto mais debatido, né, da galera. Pelo fato de Deus ser uma mulher, né? E ainda, como o filme mostra, além de ser uma mulher, o que o pessoal mais está batendo é que é uma mulher negra e gorda, né? Então, qual que seria esse problema, cara? De Deus ser um Deus ou uma mulher? Será que a gente está encontrando algum preconceito, alguma coisa do tipo aí, ou seria só um... O que eu percebo é que esse filme, claro, ele vem para quebrar alguns paradigmas. E ele é bastante chocante, né? Porque você encontra Deus na figura feminina. Se a gente for entender, não é nenhuma questão de gênero, se Deus é homem ou se Deus é mulher. As escrituras falam que Deus não é homem. Se Deus não é homem enquanto ser humano, ele não é nem macho e nem fêmea. Mas enquanto ele veio à Terra, o seu filho, que Jesus Cristo veio à Terra, ele veio representado por uma pessoa, né, por um homem, né, do sexo masculino. Mas Deus em si, ele não tem forma, então não é nem homem e nem mulher. Agora, é estranho as pessoas pensarem que é chocante representar Deus como mulher, mas eles não acham estranho representar Deus, o Pai, enquanto um homem, porque ele também não é homem. Então, eu vejo no sentido assim de que os povos antigos, né, eles já faziam até mesmo uma hermenêutica assim, tanto das escrituras, das suas escrituras, ou até mesmo do ser de Deus assim, de uma forma um pouco até machista, porque assim, na Bíblia, Deus ele não se apresenta tanto como homem como mulher, né, embora, né, as pessoas que fazem a tradução, né, pelo que eu percebo ali, eles sempre colocam Deus um pouco mais voltado para o lado masculino, mas também existem referências femininas, mas você já vai ver ali os rabinos, ou até mesmo por causa da cultura da época, Deus sempre se mostrando de uma forma um pouco mais masculina do que feminina, né? E eu dei uma estudada até, por exemplo, na religião primitiva de Israel, né? E ali, assim, existia, não na religião oficial de Israel, mas existia naquela época ali, nos primórdios ali, por exemplo, a consorte de Deus, que era a Zera, né? Digamos assim, uma mulher, né, para ser companheira de Deus. Por isso daí essa ideia foi abolida, né? Tanto que você não vê quase nenhum registro assim na evolução depois da teologia de Israel, né? Porque assim, pelo que eu já entendi, já compreendi, é que essa questão feminina, ela vai começando a ser deixada de lado, tanto que no Novo Testamento Deus ele vai se apresentar, ele vem à Terra como homem por causa da cultura, né? Ele tem que vir na Terra por causa da cultura, né? Ele tem que vir em uma forma de homem para que ele pudesse morrer, até porque pudesse ser ouvido por outras pessoas, porque senão ele não seria ouvido pelo judeu, né? E é nisso que você fala de ser ouvido, é tão forte essa questão de não se ouve a mulher, no sentido de que Paulo fala, olha, eu proíbo que as mulheres falem na igreja. Se ele proíbe é porque a mulher não tem voz. Exatamente. Né? Hoje, quando, por exemplo, na nossa sociedade, que é uma sociedade um pouco mais aberta, ela deveria ter uma compreensão um pouco melhor a respeito de Deus, né? Também se demonstrar como uma mulher, né? Mas a gente vê que isso ainda não está na cabeça do pessoal, né? Não está impregnado na cabeça do povo, né? Embora exista luta por igualdade, etc e tal,
mas eu vejo que a gente herda muita coisa ainda do pessoal passado, né, da religião antiga e tudo mais, né. Eu não ficaria surpreso se um dia Deus aparecesse para mim de uma forma feminina, né, mas muitos cristãos, né, não generalizando, mas eu creio que a maioria dos cristãos ficariam escandalizados ou aceitaria isso como uma heresia, né, algo que eu acho que não é muito bem por aí. Porque eu fico imaginando e pensando o que isso fundamenta a nossa fé em que nisso, né? Em relação a Deus ser homem ou ser mulher, e a gente está discutindo aqui em relação de a mulher não ter voz e tal. E assim, o que isso implica na nossa vida cristã, né? Porque a gente vê muito comentário sobre o livro e filmes, e pessoas falando que por que não assistir o filme ou não ler o livro? Pelo fato de algumas pessoas, pelo fato de o livro ser uma heresia, algumas pessoas serem influenciadas por essa heresia e começar a acreditar em algo pagão. E se nós, eu acredito que se nós lermos um livro ou um filme, e isso vai tirar nosso fundamento, a nossa vivência cristã, então eu acredito que a gente deve começar a analisar muita coisa sobre o nosso cristianismo, né? Não somente a questão de Deus ser homem ou mulher, mas eu consigo ser... toda a minha vida de fé consegue ser derrubada, caída por terra por causa de um livro ou por causa de um filme. O que a gente tem que entender é que a nossa regra de fé e prática, como a gente costuma dizer, são as Escrituras. As Escrituras é a palavra revelada de Deus, na qual a gente tem a nossa fé e a gente tem a nossa crença. É nisso que a gente acredita, na Bíblia. E é naquilo que está escrito. Mas a gente tem que entender que quando existe, por exemplo, uma obra de ficção, ela não tem o propósito de trazer toda a verdade. Porque, veja bem, a Bíblia, para que ela pudesse contar toda a verdade, o plano de redenção de Deus, que é do Gênesis ao Apocalipse, para contar toda essa história, precisou de 66 livros. Então, se a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus, precisa de 66, um livro que, tecnicamente, não existe essa mesma inspiração especial que os autores bíblicos tiveram, um livro não vai contar toda uma verdade. Mas, como obra de ficção, a gente pode encontrar neles verdade, sim. E quando a gente encontra essa verdade numa obra de ficção, a gente deve ficar com a verdade. E, independente, como você colocou, se Deus é homem ou mulher, macho ou fêmea, na verdade, não é nenhum desses, não implica na obra de redenção, não implica que somos pecadores, não implica que Ele é santo, que Ele é perfeito e que Ele vai vir resgatar um povo que acredita nele. Uma coisa assim que eu vejo, o pessoal não coloca isso muito na cabeça e eu creio que não coloca porque não estuda direito, tá? Não entenda como eu sendo liberal demais, assim, mas eu acho que Deus ele é um ser tão grande que Ele não é capaz de caber somente em 66 livros, né? Então, assim, quando, por exemplo, o próprio Jesus, na época dele, ele trazia algumas revoluções, assim, pensamentos assim que os rabinos ficavam admirados, né? Ficavam de boca aberta. Então, às vezes existem, digamos assim, Deus pode se manifestar, vamos supor, como no livro ali, de uma forma feminina, né? Algo que você não vai ver Deus em forma de mulher na Bíblia Sagrada, né? Deus pode se revelar assim para qualquer um, entendeu? Embora não esteja na Bíblia Sagrada, Ele pode fazer isso, né? Então, por não estar na Bíblia Sagrada daquela forma, daquele jeitinho, o pessoal ainda tem uma mente muito, muito pequena, porque eles têm que estar daquele modo na Bíblia Sagrada. Muitos cristãos pensam assim, tem que estar exatamente daquele jeito na Bíblia Sagrada. Se não tiver daquele jeito, não vale a pena. É heresia, está errado. Então, assim, eu penso que Deus ele pode sim se manifestar nessa forma, né? Lógico que a gente tem que tomar sempre um cuidado, porque a Bíblia é o nosso manual de fé, lógico, né? Mas Deus é muito grande para caber em apenas 66 livros. O que a gente precisa também entender é que as Escrituras formam o nosso conceito. E qual o conceito que as Escrituras formam? Que Deus ele não tem forma, que Deus não é homem, não é mulher. Isso a gente já entendeu. Então, quando aparece, inclusive nas próprias Escrituras nós temos um exemplo que eu vou falar, quando aparece isso, nós não vamos pegar essa ideia genérica que apareceu, essa ideia, digamos que por fora, que apareceu para formar o nosso conceito. Qual que é o conceito? Deus não tem forma. Mas a própria Escritura apresenta que o Espírito se manifesta no batismo de Jesus em forma de pomba. O fato das Escrituras apresentarem o Espírito em forma corpórea de pomba não significa que nós referenciemos um Deus que é uma pomba.
Então, as escrituras apresentam isso. Agora, quando um livro apresenta um Deus que tem uma forma, a Bíblia apresentou pomba, o livro apresenta uma mulher. Né? O Espírito Santo é uma moça japonesa no filme, no livro. Então, mas a tia foi apresentada como mulher, mas as escrituras apresentou como uma pomba. Mas não é por causa dessas apresentações que nós vamos acreditar. Nós acreditamos no conceito que foi estabelecido. Deus não tem forma. E outra coisa que é interessante, que quando em Êxodo Deus aparece para Moisés, ele se manifesta como um eu sou. O eu sou, nesse sentido, quer dizer, aquilo que eu precisar ser, aquilo que eu tiver que ser, eu serei. Como é o caso de que você estava contando, né, com relação a que o personagem do filme tinha problema com paternidade. Dentro do contexto, muitas vezes, um exemplo, né, do filme, né, muitas vezes, por que Deus aparece para nós? Por exemplo, vamos supor que eu cresci minha vida tendo um pai, né, meu pai biológico me batia, e era cristão, mas era alcoólatra, me batia, eu vi ele batendo minha mãe. Então, cara, eu vou crescer com uma referência de pai, homem, totalmente deturpada. Então eu acredito que Deus, na sua criatividade, né, eu acredito sim que ele apareceria para mim de uma forma Deus mulher, porque, cara, ele vai sarar isso na minha vida, e talvez se ele aparecesse como homem ou algum sinal como homem, talvez eu não acreditasse, ou talvez eu olhasse, cara, Deus homem e tal, tem uma referência de pai homem que não é muito boa. Então eu vejo isso até de uma forma criativa de Deus, dele, assim, aquilo que você falou, quando ele fala vou ser o que precisar ser, né, cara? Se eu precisar ser um Deus de mãe para você, uma figura de uma mulher para você, porque você tem problema com um homem, eu vou ser, entendeu? Se ele precisar aparecer com uma figura de um homem, porque alguém tem problema com mulher, teve uma mãe que, né, foi criada pela mãe e não tem referência boa, ele vai aparecer com uma figura homem. E não é só uma questão de gênero, porque Deus se apresenta para nós como amigo, Deus se apresenta como irmão, se apresenta como pai, se apresenta como Senhor. Deus tem suas múltiplas formas de se apresentar. Sim. Então, restringir essa questão de gênero, eu acho que limita um pouco também a discussão. Limita um pouco, totalmente. Ainda mais, e a gente meio que tira essa questão muito, que eu penso também, da criatividade de Deus, né, cara? Porque Deus, nós somos criativos, né? Hoje você pega tem várias formas de evangelismo, muito criativo, então você imagine Deus, que é alguém que dá essa criatividade para nós. Então, cara, para ele atingir o nosso coração, ele vai se manifestar, como ele falou, o grande eu sou, ele se manifesta do jeito que ele quiser. É porque tem outra questão levantada, é a questão que é o seguinte, o pessoal às vezes vai pro cinema achando que está entrando numa igreja, indo num culto. Então ele chega lá, ele quer sentar no telão como se aquele ator do filme fosse o pastor da vida dele, e ali ele vai sair dali mudado a vida, Deus vai mexer na vida dele, vai ser com um fundamento bíblico. E ao contrário disso, muitas vezes ele entra na igreja totalmente o inverso disso, que na igreja seria um lugar para isso. Ele entra na igreja com o coração totalmente fechado em aprender, mas a gente sabe que o cinema não é um lugar para isso, né? O lugar é para você ir consumir uma cultura, para você assistir um filme de ficção, para você é um momento talvez de lazer, né? Então esse é outro fator muito preocupante, né? Em relação das pessoas vão para a igreja às vezes com o coração fechado, eles querem ir para um cinema com o coração totalmente aberto e vou sair daqui hoje com a minha vida mudada. E isso aconteceu com vários filmes, né? O filme de Noé e tal, e várias questões. Também existe a questão de você ir com a tua mente crítica, porque no cinema a gente entra e critica. Não, foi falado isso, é heresia, foi falado isso, é heresia, foi falado aquilo, tá errado. Mas quando chega na igreja, eu fecho, porque existe infelizmente na religião existe aquela divisão mente e cérebro. Agora, mente e coração. Aí agora que eu estou na igreja, eu abro meu coração e fecho minha mente. Aí o pregador ou o pastor fala um monte de absurdo, fala um monte de coisa, e as pessoas levantam a mão e falam que aquilo é lindo porque é de Jesus. Totalmente contrário às que as escrituras falam. De forma diferente. Eu acho que a grande jogada do filme é assim, né? É tentar o que você pode pegar de legal, né, para sua vida, né? Porque assim, ele tem um grande problema, o rapaz, o sujeito ali, que é lidar com a morte, né, da sua filha. E assim, os argumentos... Spoiler, né? Agora já foi, né? Mas assim, é legal como que Deus ele vai se apresentando para ele, e os problemas, assim, os diálogos, né, as reflexões que ele tem com Deus a respeito do problema dele.
como vocês falaram, né, às vezes a gente vê tanta besteira, né, que é dita em cima de um púlpito, de um altar, né, que a gente fica ali glorificando a Deus com uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, e quando, às vezes, até mesmo um filme que traz essa mensagem de amor, essa mensagem de consolo, né, para a vida de tantas pessoas que perderam seus entes queridos, né, de forma trágica e tudo mais, a gente poderia analisar por esse lado, né, mas muitos não querem analisar dessa forma. Então eu penso que nós poderíamos sempre verificar quando um filme fala a respeito de Deus, o que ele está tentando trazer essa mensagem sobre Deus, né? Nesse filme é óbvio que o consolo ali sobre aquele sujeito é o tema central, no meu ponto de vista, né? Então eu acho que é isso que a gente deveria compreender quando nós estamos assistindo o filme. E aí, Luan, recomenda o filme? Recomendo o filme, sim. Clélio? Com certeza, recomendo assim. Tanto o filme quanto o livro. Tanto o filme quanto o livro, né? O livro, né, foi uma febre há um tempo atrás aí, muita gente leu. Eu acho que o pessoal vai conferir no cinema e vale a pena sim, principalmente para você fazer as suas reflexões aí, né? Então, galera, beleza? Vai no cinema, assista esse filme, tire suas próprias conclusões e lembre-se, fique com aquilo que é bom, aquilo que você acredita que não é bom, jogue fora.